Olá, amigos do canal! Estamos de volta aqui mais uma vez para falar sobre futebol internacional, futebol inglês e futebol espanhol. Aqui no tema do vídeo, vamos falar de dois times que estavam 100% e acabaram perdendo nessa última rodada desse final de semana. Obviamente, estou aqui com meu amigo Matheus. Olá, Matheus. Fala Bruno, fala galera, é isso aí, vamos falar sobre Liverpool e Real Madrid, dois times que nós costumeiramente falamos aqui no canal, dois times gigantes do futebol europeu. Um perdeu o Derby de Madrid, o Liverpool perdeu para o Crystal Palace, que nesse jogo ainda teve o último invicto da Premier League se mantendo, mas não foi o caso do Liverpool, e sim o Crystal Palace. Não, o Palace que está invicto, deve ter uns 10 jogos aí, né? Campeão de liga, tá indo bem no campeonato inglês. É um time que é um pouco abaixo do radar nessa Premier League, desses times de menor expressão até pouco tempo atrás que estão evoluindo, mas o Palace também fez um trabalho bem interessante, nos últimos anos. Só fazer aqui uma menção honrosa que nesse final de semana, Napoli, que também estava 100%, perdeu para o Milan, mas não será assunto desse vídeo, porque eu não assisti o jogo, e eu acho que o Matheus também não assistiu o jogo. Então, vamos falar Não vi de o Real jogo, Madrid e de Liverpool. mas ficou 2-1. O Milan ganhou o jogo por 2-1. 2-1 para o Milan. E também tem um time ainda 100% na Europa, que é o Bayern de Munique, mas Bundesliga, né, a gente sabe que o Bayern estar 100% não é notícia, porque notícia tem que ser um fato novo. O Pelo Bayern menos eu não aprendi ser assim na campeão faculdade. 100%, aí sim é notícia. Não ser campeão é notícia. Pô, quando o Leverkusen ganhou, no fato novo. Bayern ganhar é rotina. Você quer falar Exato. primeiro do Liverpool, que provou do próprio remédio, ou do Real Madrid que, depois de 7 jogos com algumas vitórias questionáveis, perdeu sua primeira com Xabi Alonso? Acho que podemos começar pelo Liverpool, deixando o Real Madrid um pouco para a parte final do vídeo. A picanha você Ah, deixa para o final do churrasco. isso. Inclusive foi no churrasco esse sábado e aconteceu isso mesmo, tava bom pra caramba. Quem foi no churrasco que eu tô falando e tá vendo o vídeo, já deixa esse like aqui para você lembrar da carne que a gente comeu. E se você também não foi nesse churrasco, já deixa o like aqui também. E comenta aqui embaixo cobrando seus amigos para marcarem um churrasco. Agora me deu vontade de comer churrasco. Vamos para o pão de alho, que eu sou fã. Liverpool. Então, a bem da verdade é que foi um placar muito mentiroso, porque era para o Palace ter ganhado o jogo com muito mais tranquilidade. O Alisson foi o melhor jogador em campo na partida, para mim, não sei se o Bruno concorda, fez várias defesas difíceis. Uma atuação, não digo que foi parecida, mas teve similaridade com a que ele teve contra o PSG, fazendo várias defesas em lance de 1 contra 1, bolas contestadas, Palace mandando bola na trave. O Slot, ele escalou mal e ainda mexeu mal no time durante o jogo. Então foi uma vitória em que o Crystal Palace foi superior ao Liverpool no primeiro tempo e em parte do segundo também. Merecido, um time que está muito bem organizado, como o Bruno destacou. Liverpool provando do seu próprio veneno. Parecia que ia conseguir o resultado na reta final de novo, porque o Chiesa empata nos 40 do segundo tempo, mas nos acréscimos, quase na última bola do jogo, Crystal Palace num lateral na área, para os corneteiros do futebol brasileiro, na Premier League também tem esse tipo de jogada. O Palace foi lá e fez o 2-1. E o Liverpool talvez tenha um resultado, enfim, tem um resultado para a bola que está jogando. O Liverpool não vinha apresentando um futebol para ser um time 100% na Premier League, ter ganhado o jogo na Champions também, tá com uma temporada tão tranquila. Os jogos do Liverpool eram mais atribulados do que os placares estavam demonstrando. Eu ia comentar, inclusive, você falou aí que o Palace merecia ganhar demais. Eu acho que o roteiro desse jogo estava se desenhando como vem sendo os jogos do Liverpool. O Liverpool não joga bem, ou está empatado ou está perdendo em algum momento a partida, e no final do jogo, os jogadores que são individualmente muito bons, alguém tira um coelho da cartola ali, e o Liverpool ganha, assim, no finalzinho, com gol nos acréscimos, bola parada, uns lances meio esquisitos. E é assim que o Liverpool vinha ganhando os jogos, né? Apesar de ser o líder da Premier League, a maioria das vitórias foi
Foi nesse esquema, com placares apertados, de virada, gol no finalzinho, bola parada, essas coisas. Que é, aqui no canal a gente costuma falar muito da vitória do time campeão. O time campeão, ele tem que ganhar quando joga mal. O Liverpool estava ganhando. Só que a questão é que você ganhar jogando mal é difícil. Então, se você joga mal 10 jogos consecutivos, uma hora você vai perder, sabe? Para você ser campeão, você tem que jogar bem em algum momento. É porque ganhar jogando mal exige sorte. Pelo menos no meu ponto de vista, você depende de um pouco de sorte. O Liverpool estava dependendo. Uma hora a moeda vai cair virada para o outro lado. E foi o que aconteceu nesse jogo. O Liverpool conseguiu se segurar, apesar do Palace estar atacando mais, conseguiu um empate no finalzinho, mas dessa vez quem fez o gol nos acréscimos foi o Crystal Palace. Resultado justíssimo e é uma coisa que, sim, eu acho que as atuações do Liverpool já deviam estar preocupando treinador e torcedor, mesmo quando o time estava ganhando. É porque a vitória mascara muitos problemas. Mas agora com essa derrota, eu acho que dá uma escancarada ainda mais e aumenta muito a pressão, porque o torcedor também não gosta de ver o time jogando mal. Então eu estava meio descontente com a atuação, mas o resultado ah, deixava meio que uma barreira ali da reclamação. Agora que continua jogando mal e perdeu, aí vem uma pressão, eu acho até maior do que apenas esse resultado daria de pressão em outros cenários. Sim, é muito falado que os times eles têm que aprender com as derrotas, mas no caso do Liverpool ele tinha que ter aprendido com as vitórias que ele teve na temporada de porque jogos que em tese eram tranquilos, a gente estava deixando quase escapar, como foi contra o Atlético de Madrid, contra o próprio Bournemouth na estreia da temporada na Inglaterra. E não sei se você viu, trazendo aqui também um pouco da coletiva do Slot no pós-jogo, tem uma parte em que ele meio que responsabiliza os jogadores pelo que aconteceu. Ele fala: não, teve ali no final do jogo um jogador que quis ir para o ataque, era o momento de segurar para a gente conseguir o ponto e nós tomamos o gol. É uma declaração preocupante, ainda mais num jogo em que ele foi superado pelo técnico adversário. Não sei se como isso caiu no vestiário do Liverpool, porque nunca é saudável assim a gente ver um treinador expondo o jogador em coletiva, a gente sabe que isso costuma dar problema. E entrando também um pouco mais no aspecto tático do Liverpool no jogo, o Slot ele mexeu na formação, o Liverpool entrou com um 4-4-2 em vez de um 4-2-3-1. Era Gravenberg e McAllister como os volantes, Soboslai e Wirtz, Salah e Isaac na frente. Essa formação não deu certo, o Liverpool no primeiro tempo foi muito mal. Ele mexe no intervalo, colocando o Soboslai de lateral direito e tirando o Bradley para colocar o Gakpo. Então o Wirtz ficou mais centralizado, Salah de um lado, Gakpo do outro e Isaac na frente. E talvez com esse time foi o melhor momento do Liverpool na partida. Só que a partir disso, ele começou a ir desmontando o time, tirando os jogadores de meio para colocar atacantes e outros jogadores que não tinham tanta qualidade. Eu lembro muito bem do lance em que o McAllister colocou o Isaac na cara do gol, ele chutou para fora. No lance seguinte, ele tirou o McAllister de campo para colocar o Curtis Jones, que fez até um bom jogo, mas o McAllister ele tem um diferencial nessa questão de um passe contra uma defesa mais fechada, que eu acho que o Curtis Jones peca um pouco. Ele tem um jogador voluntarioso, tem intensidade, mas na questão da criatividade, ele não é o McAllister. Para mim, é um dos melhores meias da Premier League. E logo depois ele tira o Wirtz e o Konaté para colocar o Chiesa e o Frimpong. Então ele expôs mais o meio-campo, puxando o Gravenberg para a zaga, e tirou o Wirtz para colocar um atacante, ficando só com o Jones e o Soboslai ali. E com isso o Palace percebeu que o Liverpool estava fragilizado, adiantou a marcação, passou a pressionar a saída de bola, e o Liverpool não conseguia encontrar espaço para jogar. Então, além do Slot ter escalado mal, ele não soube ler o que o jogo estava pedindo, o que o jogo precisava para ele conseguir ter a vitória contra o Crystal Palace, e serve de alerta também para ver, estava ganhando, vamos ver, agora perdeu. O que ele vai fazer? Será que ele vai conseguir ajeitar esse time, dar uma consistência defensiva um pouco maior? Essa é uma questão que ele vai ter que responder. Eu estou curioso para ver também como o grupo vai reagir com essa entrevista que ele deu, que é um pouco
chocante, assim, é inesperado a gente ver um treinador do Liverpool que parecia ser bem tranquilo, ser bem polido na hora de falar. E já teve a questão do Ekitike no meio da semana, que ele criticou publicamente, e agora aconteceu de novo. Então, será que ele pode estar perdendo um pouco a linha nas entrevistas? Como isso vai ser visto por dentro do clube? É algo que a gente precisa ficar de olho também. Em relação à entrevista do Ekitike, eu acho que foi até uma crítica justa, o próprio jogador depois assumiu que estava errado. Confesso que eu não vi essa coletiva que você está falando, então não sei se ele citou nominalmente o jogador ou se ele só falou que Não, teve não um erro citou, não citou. individual. Então acho que menos mal, é uma situação contornável. Obviamente, quando o treinador começa a individualizar a culpa na entrevista coletiva, ou é sinal que o grupo está muito unido e os jogadores reconhecem esses erros, ou pode dar uma balada também no vestiário se o treinador não conseguir controlar esses ânimos ali né, dentro do time. Eu acho que no final das contas, a gente já fez um vídeo falando do Liverpool quando estava ganhando e não estava jogando bem. Quem não acompanhou, dá uma olhada aí, se inscreve no canal. Acho que no vídeo a gente comenta inclusive de Liverpool e Real Madrid, nesse mesmo sentido. Mas a questão é que uma coisa que a gente comentou naquele vídeo e ainda vale, né, porque não mudou esse cenário, é que querendo ou não, o Slot também ele é um treinador com pouca experiência. O Liverpool é um dos primeiros trabalhos da carreira dele. Não é como o Klopp, que vinha de uma longa passagem no Borussia Dortmund. Ele teve uma passagem ali na Holanda que ele foi muito bem, mas ele ainda é um cara jovem. Sabe? Ele não é um treinador que trabalhou com grandes jogadores, que trabalhou em vários clubes, sabe? Não um José Mourinho da vida. Então, eu acho que se for um erro nessa entrevista coletiva, se acabar pegando mal no vestiário, é um erro de uma pessoa que ainda está aprendendo dentro da profissão, o que é normal. Não acho que tenha destruído o vestiário do Liverpool. Acho que é algo solucionável, se é que isso causou alguma rusga ali dentro. E sobre o jogo, eu acho que expõe também um pouco de como o Liverpool, não só nessa temporada, mas na anterior também, às vezes é muito dependente do Mohamed Salah. E aí, numa partida que ele não está tão inspirado, o time tem muitas dificuldades ofensivas. A questão é que temporada passada o Salah estava jogando muita bola. O Salah ficou top 5 da bola de ouro. Apesar de algumas pessoas concordam, outras discordam, mas a verdade é que ele fez uma das melhores temporadas da vida dele. Isso ajudou, obviamente, a campanha de título do Liverpool. Foi a melhor temporada individual da era Premier League, de um jogador na Premier League. Foi essa opção. Né? E esse ano não está sendo. Não que ele tenha desaprendido a jogar bola, mas ele só não está sendo decidindo todos os jogos, sabe? Que é normal também. O Salah não é um garoto e de vez em quando pessoas passam por fases não tão boas, por outras fases boas, fases ruins. E o Salah não é o Salah da temporada passada, ele não está resolvendo todos os jogos. Você olhando talvez de um outro ponto de vista, eu acho que a volta do Chiesa é uma coisa positiva nesse nível. É o Chiesa que surgiu muito bem na Itália, se eu não me engano foi Fiorentina, depois Juventus. Ele era meio que um tratorzinho ali nesses times, sabe? Era um ponta muito rápido, com bom drible, que fazia muito gol, que era difícil você parar o Chiesa. Tanto é que o Liverpool foi lá, pagou um bom dinheiro nele, se eu não me engano, 50, 60 milhões de euros. Só que ele lesiona o joelho. E ele fica a temporada passada inteira praticamente fora, volta ainda buscando o ritmo. Nesses últimos jogos ele tem jogado muito bem. No meio da semana ele faz a jogada para o gol do Ekitike. Se eu não me engano, ele tinha feito gol também na rodada passada da Premier League, fez gol agora de novo. Então é um cara que pode ser muito importante, justamente para jogar na outra ponta, num 4-3-3 que o Liverpool nunca encontrou ali, desde que o Mané saiu. Eu acho um cara para ser, sabe, o cara na outra ponta inversa ao Salah. Você teve momentos bons do Luiz Dias, você teve o fugiu o Gakpo. nome agora. O Gakpo, que foi contratado depois que ele foi muito bem numa Liga das Nações, ou Eurocopa pela Holanda, jogando na ponta esquerda, mas também nunca se firmou como um grande jogador ali. Quem sabe o Chiesa pode ser o cara que vai assumir essa posição. Eu acho que no meio de tantas incertezas e de coisas ruins, pelo menos a Bisa é uma coisa boa que se apresentou nas últimas rodadas.
O Gakpo, acho que ele chega logo no pós-Copa no Liverpool. Ele estava jogando muito bem no PSV, e vem a Copa do Mundo, o Liverpool logo contrata ele. Eu lembro que ele se destacou muito na seleção holandesa, Sim. e aí o Liverpool foi lá e pagou muito E, dinheiro também. e o próprio Chiesa, assim, quem lembra da Euro que a Itália ganhou, o Chiesa foi um dos principais jogadores daquela competição, jogando muito, fazendo gol em semifinal, decidindo jogos importantes para a Itália. Talento ele tem. A questão é que fica sempre aquela dúvida como o jogador volta depois de muito tempo parado, a questão da confiança. Ele perde talvez um pouco o arranque, a explosão, com uma lesão muito, muito séria, muito tempo sem jogar. Mas concordo com você de que se houvesse justiça em quem começa o jogo pelo Liverpool, o Chiesa hoje seria um dos titulares. Porque ele está sempre que entra resolvendo bem os jogos do Liverpool, está sendo importante. Ao lado do Ekitike, não? O Sim, para mim começo os dele é dois melhor que o do são Isaac. os principais jogadores do Liverpool na temporada. O Isaac ele acabou de chegar, ele não fez pré-temporada, Sim, então é o nem jogador condeno melhor. tanto. Sim. E com relação ao Salah que você destacou, tem esse ponto de preocupação de que o Salah não está jogando bem, então é para ligar o sinal amarelo no Liverpool com essa questão. Mas olhando o copo um pouco meio cheio, na temporada passada, era inimaginável pensar que o Liverpool, depois de 6 rodadas, seria líder da Premier League com o Salah jogando mal. Isso não iria acontecer. Então mostra, o Liverpool ele está ficando menos dependente do Salah. E isso é bom. O Salah jogar mal, isso é ruim. É, com certeza, mas também acho que é cedo para pânico ou desespero. Acho que em Sim. todos os sentidos, de atuações individuais de, Isaac, de Wirtz, o próprio Frimpong que entrou nesse jogo, que teve problemas físicos. Eu acho que poucos jogos ainda, né, as pessoas costumam ser um pouco imediatistas no futebol, ainda mais com contratações que passam dos 100 milhões de euros. Mas, né, não tivemos nem 10 rodadas ainda, foram 6, né, Sim. se eu não me engano. Uhum. Então, muita coisa pode acontecer, ninguém é campeão na sexta rodada e ninguém é rebaixado na sexta rodada. Ainda acho que as coisas vão se arrumar, tem muito talento no Liverpool, o Slot é bom treinador, assim, é uma combinação, dificilmente dá errado, dificilmente um time desse não vai pra frente, é o líder da competição ainda. Então assim, é o que a gente falou, o sinal já deveria estar amarelo desde antes dessa derrota. Se não estava, esse resultado escancara um pouco que o time está com problemas. Vamos ver daqui para frente como eles vão responder. É isso. Podemos passar para Atlético de Madrid Real ou você ainda tem algum comentário a fazer sobre esse jogo? Não, podemos falar agora de outro treinador também muito jovem que está tendo dificuldades. Esse no seu primeiro, eu acho que trabalho, não quero falar grande porque eu não quero desrespeitar o Leverkusen, mas primeiro muito grande trabalho. Num time de primeiríssima prateleira, É. você pode colocar dessa forma. E, falando sobre o Xabi Alonso, ele não conseguiu ganhar os 7 primeiros jogos dele como treinador do Real Madrid na Liga. O Esse Shell, título que fica apenas para Vanderlei Luxemburgo. Os haters dele devem estar arrancando os cabelos, vendo que ele continua sendo o único treinador com essa estatística no Real Madrid. Mas a verdade é que no primeiro grande teste da temporada, o Real Madrid foi reprovado. eu acho que ali ó, a Copa do Mundo de Clubes é até um pouco difícil julgar, né? Ele tinha acabado de chegar, não tinha todos os jogadores disponíveis, mas agora com o começo da temporada, né, se a gente considerar o Mundial como temporada anterior ainda, o time também vinha ganhando muitos jogos, mas a gente também salientou aqui que não era um Real Madrid avassalador, como se espera muitas vezes contra os adversários da La Liga. Verdade também que o Real Madrid gosta de complicar uns jogos fáceis e depois acabar ganhando. A questão é que estava sendo sempre assim, assim como o Liverpool, e aquele negócio que eu falei antes. Se você joga mal e ganha, isso é bom. Quer dizer que você é um time que pode brigar para ser campeão. Se você joga muitos jogos mal consecutivos, uma hora você vai perder. E é o que aconteceu. E aconteceu da forma que aconteceu, né? 5-2. Eu acho que, obviamente, a gente vai falar um pouco aqui de Xabi Alonso, vai ficar com as orelhas quentes, mas
para passar um pano, talvez, não sei se é passar pano, mas fazer um contraponto, eu acho que, assim, ele claramente ainda não encontrou o time e a formação ideal e a forma de jogo ideal para potencializar todos os jogadores. Que a gente, como brasileiro, tem muito ponto de vista dos jogadores brasileiros. É que o Rodrigo perdeu muito espaço, o Vini perdeu muito protagonismo e perdeu espaço também. Né? Eu acho que tem outros jogadores que eu vou comentar um pouco mais para frente que também pioraram para chegar no Xabi Alonso, mas é inegável que ele também potencializou outros nomes. Obviamente, o Mbappé tem, tem o seu melhor começo de temporada pelo Real Madrid, apesar dele ter ido muito bem também na temporada passada. E eu acho que talvez o grande diferente da era Ancelotti até agora é o Arda Güler, que começou muito bem também numa posição mais centralizada, da forma que ele jogava na Turquia. É porque o Ancelotti tinha muito uma trinca ali no meio de campo mais defensiva, com volantes, e isso sobrava para o Arda Güler muitas vezes a ponta direita, que ele sabe jogar, mas não é a posição preferencial. O Xabi Alonso, no esquema dele, tem essa função ali do 10, que é onde ele joga melhor. E aí o Turco tá fazendo um começo de temporada muito bom, que se esperava dele, porque realmente é um cara muito talentoso. Então, agora a gente já pode falar mal do Xabi Alonso, mas pelo menos, sabe, não é que ele atrapalhou o time inteiro, ele conseguiu potencializar algumas peças. É porque tem muita coisa boa ali que ele não tá aproveitando. E eu acho que também o Real Madrid, quando ele contrata o Xabi Alonso, ele também estava querendo dar uma mexida com relação ao que foi a última temporada, porque não é só por ter perdido, mas como perdeu também. O Real Madrid foi derrotado todas as vezes que jogou contra o Barcelona, o Real Madrid perdeu na temporada passada, que é o seu principal rival na Espanha. Na Champions League ele foi eliminado de uma forma fácil até pelo Arsenal, acho que dá para colocar desse jeito, não ameaçou em nenhum momento. Quem estava vendo o jogo pensou: ah, não, o Real Madrid tem algumas chances de passar. Talvez assim, pela camisa, mas pelo futebol em si, o Real Madrid passou longe de ameaçar o Arsenal naquela eliminatória. E eles viram o Xabi Alonso, um treinador muito promissor, que fazia um trabalho muito bom na Alemanha, e confiaram nele para ele dar esse salto e tentar fazer isso num time como o Real Madrid. Não, o espanhol, o ídolo do clube, né? Qual foi o último treinador E espanhol do Real Madrid? Eu não me lembro. eu acho que talvez tenha sido o Solari antes do Zidane chegar de volta. Hum, pode ser. Mas aí já tem um tempo. E nem sei se o Solari é espanhol, posso estar falando bobagem aqui. Eu vou Mas pesquisar aqui. se não foi ele, é o Lopetegui, que era antes do Solari ser o treinador. Mas o Real Madrid ele tem um elenco com, talvez de nome, seja o melhor do mundo, pelas peças que tem. Assim, você pega um elenco com Bellingham, Mbappé, Vinícius, Rodrigo, Valverde, Arnold, muitos jogadores bons, só que talvez seja um elenco desequilibrado. É muita gente que a sua melhor função é do meio para frente e isso talvez fique exposto do meio para trás. Eu acho que o Xabi Alonso ele está tentando encaixar esses jogadores, ver como ele vai solucionar esse problema. Por exemplo, um indicativo disso, mais uma vez, o Vinícius foi titular e o Rodrigo estava no banco de reservas. Eu imagino que o Xabi Alonso não consegue imaginar que o time vá funcionar com Mbappé, Vinícius Júnior e Rodrigo, porque esses três eles não estão jogando juntos desde quando ele chegou. Então, ele é um treinador que tem muito trabalho para fazer, de encaixe nas peças, assim, não só de quem vai jogar, mas como elas vão estar posicionadas em campo. E do outro lado, pegou um time do Atlético de Madrid que também não estava se encontrando na temporada. Teve um início até bem complicado, mas é um treinador que tem domínio total do clube, está lá tem muito tempo e gosta desse tipo de jogo contra o que tem um clima meio bélico, assim, de clássico, de uma Libertadores no futebol europeu. O Atlético de Madrid sabe muito bem jogar esses jogos. E só para não deixar passar para destacar, que jogador é Julian Álvares? Foi hat-trick ou foi dois Eu acho que gols? foram 2 gols. Foram dois gols? E, assim, não sei se não tem sido um hat-trick com dois gols, assim, absurdo, joga muita bola. Foi questionado quando deixou o City para ir para o Atlético de Madrid, mas hoje acho que dá para falar que foi
talvez tenha dado mais certo para ele do que para o Manchester City, que mesmo tendo o Haaland, perdeu um jogador muito versátil, que pode jogar tanto ali como um segundo atacante, como centroavante. E para ele, hoje ele é o dono do time do Atlético de Madrid. Ele é o principal jogador desse time, joga muita bola e resolveu o clássico. Concordo com o que você falou sobre o Julian Álvares, só trazendo informação, você estava meio correto, né, o Solari é argentino, mas antes Uhum. dele tinha vindo o Lopetegui, que ficou 2 meses no Real Madrid, ele é espanhol. O meu palpite ia ser Rafa Benítez, esse que também trabalhou no Real Madrid um pouco antes, né, foi Rafa Benítez, Zidane, depois Lopetegui. Sim. Então aí fica a informação. Concordo com o que você falou sobre o Julian Álvares, baita jogador. Eu acho que, inclusive, tinha um jogador ali no Real Madrid que podia dar uma olhada no que o Álvares fez para se inspirar um pouco, né? Não o Endrick, que prefere ficar aí no banco sem ter minutos. É um cara que, se ele tivesse jogando bem, era para estar sendo cotado para a Copa do Mundo e hoje não está, porque não O joga. titular é o Mbappé, não tem como ele jogar. Exato, ele não joga e, assim, não parece estar com essa pressa de jogar, pedir um empréstimo, o que seja, que a informação que a gente tem é que o Real Madrid pensou em emprestar ele e ele negou. Ele prefere ficar ali no banco, achando, né, torcendo para sobrar uma oportunidade, porque assim, mesmo se o Mbappé tiver uma má fase pelo que a gente conhece de Real Madrid e o que eles prezam pelas suas estrelas, dificilmente o Endrick vai botar o Mbappé no banco. Mas assim, eh, eu acho que essa partida, e voltando a falar do Julian Álvares, expõe o que para mim hoje é o principal problema do Real Madrid, que é a defesa. A defesa do Real Madrid é extremamente frágil, sabe, o Rui sim, é bom zagueiro, mas, assim, falha muito, o Asensio é ruim, o lateral esquerdo titular é o Mendy, tá machucado, tá jogando Carreras, que não é grandes coisas. A lateral direita também, o Arnold está machucado, não que ele vá melhorar qualquer defesa que ele entrar para jogar. O Carvajal também, ele começou a titular, ele sentiu uma lesão nesse jogo, então tá meio perdido ali. Sim, você tem o Tchouaméni, que é bom jogador, que eu gosto, mas, por exemplo, o Valverde, para mim, junto com o Vinícius, ele é o cara que mais sentiu essa troca de técnicos. O Valverde é irreconhecível hoje. Eu não lembro de. Acho que esse campeonato espanhol ele não fez um bom jogo, pelo menos que eu me lembre. Perdido nesse meio de campo. É, que a gente explicou lá do esquema do Ancelotti com três meias mais defensivas, três volantes. Muitas vezes o Valverde, quando jogava no meio, ele era o cara mais ofensivo, né? Porque aí jogava um Tchouaméni, um próprio Cruz, um Camavinga, que Camavinga. seja, Modric, enfim. O Valverde era esse cara box to box, ele era o mais intenso, o cara que subia para ataque e defendia. A principal valência do Valverde é essa finalização de fora da área, para mim ele é o melhor chutador de fora da área do mundo. Impressionante quantos golaços ele faz, assim, por temporada, como chuta bem, mas nesse esquema com o camisa 10, ele não tem subido tanto, ele não tem sido tão perigoso no ataque, ao mesmo tempo que na defesa é uma defesa muito frágil, ele também não está contribuindo defensivamente. É o cara que é o capitão do time, sabe? É uma liderança. Eu acho que se você pegar as últimas temporadas do Real Madrid, talvez seja o jogador mais regular, sempre atuando bem. E com o Xabi Alonso ele também não se encontrou. Eu acho que é um cara assim que para o Real Madrid ir bem, o Fede Valverde tem que ir bem. É um cara imprescindível para qualquer esquema, qualquer tática, qualquer time do mundo. Se você tiver o Valverde bem, seu time vai jogar bem. Um baita de um jogador. E a questão do Vinícius, eu acho que é muito estilo de jogo, né. O Vinícius é um grande jogador? Óbvio que é um grande jogador, mas os grandes jogadores também têm os estilos que eles preferem, que eles são potencializados. O Vinícius é um cara que é potencializado, ele mostra o seu melhor futebol, jogando em velocidade, com campo. É um cara para receber a bola e ter espaço para correr, para driblar, para partir para cima. No esquema do Xabi Alonso, que é um esquema mais posse de bola com um bloco mais montado para o ataque,
o Vinícius muitas vezes recebe essa bola perto ali da linha de fundo, com marcadores em cima dele e, sabe, o lateral do time dele ali perto, ele não tem tanto espaço. Nessa partida, inclusive, contra o Atlético de Madrid, eu acho que ele fez um primeiro tempo excelente, jogando dessa forma, sabe. Ele dá um drible ali, dá o passe para o Arda Güler, assim, sensacional. Depois ele tem um passe de trivela também que ele encontra, que poderia ter saído mais um gol. Para mim, ele foi o melhor em campo do Real Madrid no primeiro tempo. Mas é óbvio que o melhor Vinícius que a gente vai ver e o Vinícius com mais, consistência, é o Vinícius jogando em velocidade com o campo, que hoje não é a forma que o Xabi Alonso joga, né. Ele acaba tendo que ser sacrificado por isso. Quer dizer então que o Xabi Alonso tem que montar o time dele a partir do Vinícius e esquecer o resto? Também não acho que é para tanto. Eu acho que o Ancelotti por muitas vezes teve o Vinícius como ponto focal do ataque e deu certo, mas não quer dizer que se você não fizer isso, vai dar errado e que o Vinícius não vai saber jogar futebol. Mas quando você tem um jogador dessa qualidade, desse calibre, o jogador melhor do mundo da FIFA, é inteligente que você tente potencializar ele, né. Você não paga o que paga para o Vinícius para ter ele como coadjuvante, né. Você pode não querer jogar daquela forma o tempo todo, mas pelo menos tenta encaixar alguma coisa para ajudar ele a jogar futebol também, não deixa tudo nas costas dele, tenta facilitar o trabalho do cara. Eu acho que isso hoje não acontece no Real Madrid, não só para o Vinícius, como para outros jogadores, como eu falei aqui, para o Valverde, para o Vinícius, para a defesa. Eu acho que o Militão, quando joga, joga bem, mas também não tem uma sequência ainda, sofrendo com problemas físicos. Então, muita coisa para arrumar nesse time ainda. Concordo com você, só um adendo sobre o Valverde, que você falou bastante. Acho que ele é um jogador muito bom quando ele percorre o campo, quando ele tem essa liberdade para chegar no ataque, para fazer essa recomposição. E é muito curioso porque muitas pessoas destacavam que qualquer lugar que você botasse o Valverde, ele seria um dos 5 melhores do mundo na posição que ele estava fazendo. Jogava na lateral, jogava bem, jogava no meio, jogava bem, jogava na ponta, ia conseguir render. Real Madrid foi campeão de Champions League, tendo o Valverde como ponta direita titular na campanha, então mostra. E com ele no meio campo também, então a versatilidade dele é uma coisa impressionante. O Ancelotti está tentando limitar ele a uma faixa pequena do campo, onde talvez ele não consiga ser tão fundamental, tão determinante do estilo de jogo do Real Madrid. Assim também como pode destacar aqui, o Vinícius pode estar sofrendo um pouco com essa adaptação, e você já falou bastante sobre o Vinícius, concordo com tudo que você falou, mas é curioso ver também que talvez os dois principais nomes com o Ancelotti, agora com o Xabi Alonso, eles não estão conseguindo desenvolver o bom futebol. Aí vai a questão, é só adaptação ou é o que vai perdurar ao longo da temporada? Com certeza, né. Eu acho que no final das contas, é meio que a gente está falando. Não tem problema ele querer usar um esquema que às vezes dá uma favorecida maior em Mbappé, em Arda Güler, sabe. O Mastantuono também tem jogado bem, assim, na medida do esperado para um jogador tão jovem chegando no Real Madrid. Mas você ter peças tão boas e você limitar elas a posições que elas não conseguem ter não conseguem desequilibrar da forma que eles são capazes, não é inteligente, pelo menos do meu ponto de vista, sabe. Você tem sei lá, você tem uma Ferrari, você gosta de dirigir tranquilo, sabe, você gosta de dirigir devagar. Ok, mas faz sentido pelo menos de vez em quando você dar uma acelerada, não? Pelo menos para valer o que você tem. Se não, sei lá, vende a Ferrari e compra um Corsa. Exato. Não que o Mbappé seja um Corsa. É que no meio da minha analogia eu percebi que ela não era muito boa, mas eu já tinha começado a falar. Não, talvez hoje, comparado ao Vinícius e Valverde, talvez o Arda Güler seja um Corsa. Não que, mas pode ser um Corsa que pode ser tunado, pode Não, Corsa é ir lá bom, Corsa é no, novinho. no mecânico Dominique Toretto lá e ganhar dos carros roubados aí. Então,
são coisas para a gente observar, ver como o Xabi Alonso vai ir desenvolvendo ao longo da temporada, que assim como o Slot, é a primeira vez que ele pega um elenco galáctico, né? Tão estrelado, porque o elenco do Bayern Leverkusen virou o que virou na mão dele. Ele era a principal peça lá no Leverkusen. No Real Madrid não é ele, são os principais jogadores do time. Ver também como ele vai fazer essa gestão de grupo. Diria até que o principal peça do Real Madrid talvez seja Florentino Pérez, não? É, Principal nome hoje? olhando, olhando no geral, talvez seja o Jerry Jones que deu certo, fazer o paralelo aí com a NFL, mas tem alguma coisa além que você gostaria de falar sobre o Real Madrid ou podemos já caminhar para o final? Cara, eu acho que só complementando, para o Atlético de Madrid, uma vitória excelente, mas ainda acho que não muda o preço do dólar para o time, sabe? O patamar da equipe continua o mesmo. Então, vai ser o Atlético de Madrid, vai ganhar uns jogos assim que ninguém esperava, vai perder outros que também ninguém esperava, e no final das contas, não acho que vai ser campeão, mas vai brigar lá em cima e vai ser chato para qualquer bom adversário. Um Atlético de Madrid com uma vitória de cara de Atlético de Madrid. Foi isso que aconteceu no derby da capital espanhola. Mas ficamos Exatamente. por aqui. Quem chegou Ficamos por até aqui. esse ponto do vídeo precisa fazer o quê, Bruno? Primeiramente, como eu já pedi em outros momentos do vídeo, deixa seu like para mostrar que você curtiu o nosso conteúdo, que te ajudou de alguma forma esse vídeo. Você se inscreve no canal para não perder vídeos como este e outros diferentes formatos que a gente faz aqui. Você pode comentar aqui também a sua opinião, o que você acha, se você concorda com o que a gente falou, se você discorda, se você tem um outro ponto de vista, você quer acrescentar alguma coisa para a nossa discussão, a gente está sempre olhando os comentários, a gente está sempre respondendo também, então se você tem alguma outra teoria ou alguma outra opinião, ponto de vista, comenta aí também, que a gente gosta de ver o que vocês acham. Indica esse vídeo também para um amigo, para uma pessoa da sua família, para alguém que não assistiu esses jogos, para alguém que assistiu, para alguém que concorda, para alguém que concorda com a gente, para alguém que só quer rir da cara de 2 bobões tentando avaliar o trabalho de técnicos milionários europeus. E acho que é isso, né. É isso, um abraço e até o próximo vídeo. Falou!